Tá proibido ser homem em Hollywood! Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar, o canal que investiga os mistérios da cultura pop, pra falar pra vocês que o Nolan veio lacrando nesse novo filme dele, A Odisseia. Porque quando você fecha os olhos e imagina o Aquiles, quem vem na tua cabeça? Brad Pitt, cara. Forte, violento pra caramba, pô, determinado, a típica figura do herói. Aí você vai no cinema, quem tá lá? Elliot Page. E a internet não perdoa. Comentários. Odisseia de Nolan existe para rebaixar o homem. É uma tragédia progressista que nem disfarça a intenção de diminuir figuras de heróis épicos. Sujeira! Outro comentário. Deusa Atena e Helena de Troia Negras? A Grécia fica na África? Poderoso guerreiro Aquiles anêmico deu a louca na Odisseia. E quando você vê isso, o que você pensa? Que esses caras são idiotas pra caramba. Achou que caiu aqui e ia cair nesse tipo de vídeo? Achou errado, otário! Porque aqui no Papo no Ar tem informação, sim! Você percebe por esses comentários, principalmente o primeiro, né? Falando a Odisseia de Nolan existe para rebaixar o homem, que essas pessoas comentaram no meu vídeo e não viram o filme. E mesmo que o Elliot Page fosse o Aquiles, meu irmão, a única reclamação que eu poderia fazer seria a da atuação dele. Demais! Nenhuma reclamação. Só que aí a galera tem um complexo, né? O cara quer ver homens gostosos e musculosos na tela do cinema. É isso, eu entendo, beleza. A opção de cada um. Ele não quer pessoas fracas. E o Elliot Page não tá tão malhado, segundo eles. E aí fica essa coisa da galera idealizar o Brad Pitt como só ele pudesse ser o Aquiles. Sendo que naquele filme antigo, até antes desse filme, tem um filme chamado Helena de Troia, ou foi antes ou depois, eu não lembro agora. Cara, o Aquiles é um cara que não é musculoso, é careca e é óbvio. Eu não lembro de ninguém reclamar disso. Talvez só porque o cara era careca. Mas, nenhum preconceito contra os carecas. A galera tem essa coisa da virilidade, que o homem sempre é o cara másculo e tudo mais. Pega os filmes dos anos 80. Qual era o ideal do herói? Do homem másculo gostoso, que essa galera quer ver com a camisetinha regata suada? Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone. Aí você vê ali o primeiro Bourne. O Matt Damon, até onde eu me lembro, não tem muitas cenas dele sem camisa. É um cara normal, porque ele é o quê? O típico do herói, o quê? Tático. Você vai agora, John Wick. Meu irmão, o Keanu Reeves é um cara magrelo, mas é o cara também da tática, né? Aí o herói, ele não pode ser frágil. Assim, me desculpa, pode até discordar aqui nos comentários. John Wick é o cara que perde a mulher, fica de luto, ganha um cachorro, os caras vêm, matam o cachorro, roubam o carro dele, ele tá puto por causa disso e vai e mata os caras. O quê? 4 filmes do John Wick? Um sucesso. E não é másculo pra caramba, não faz nada demais, não é esse ideal de homem que os caras têm tesão de ver na tela do cinema. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu dei uma de George Lucas e comprei só o terceiro volume de 3, que é esse filme aqui, A Invenção, a História, cismo com a invenção, a História da Virilidade, aonde o autor vai trabalhar aqui, exatamente no capítulo que eu peguei para dar uma estudada, que eu vou lendo ele de forma avulsa, que é a criação da virilidade dentro da tela do cinema, aqui ó, projeções, virilidade na tela. Então, o que era viril e másculo lá no passado não é aqui. E com certeza não era na Grécia Antiga. Porque, assim, tem um personagem, que eu não vou lembrar o nome dele agora, eu posso botar aqui, que no filme Troia com Brad Pitt é interpretado pelo ator que faz o Sam Flynn do Tron, Troia, Tron, né? Que, na época, botaram um personagem como fosse primo do Aquiles. Mas no poema, eles são muito amigos, aquela broderagem legal. Na Grécia Antiga, já tinham pessoas que imaginavam que eles poderiam ser amantes. Outros, na mesma época, discordavam da ideia. E tem muito estudo tentando ver essa questão. E aí, os caras eram broderagem ou os caras eram só amigos? Saca? Disse muito que Atenas era uma cidade onde que a galera gostava de pegar homens se pegarem. Não é à toa que tem uma piada que fala que os gregos inventaram a suruba, mas quem tem a ideia de botar as mulheres são os romanos. E aí o cara fica com esse ideal de masculinidade, igual tipo o Alexandre o Grande. Reza a lenda que o Alexandre o Grande gostava da broderagem também. Banho dos campeões.
E aí o cara vê o Colin Farrell como Alexandre, meu Deus, é o macho que eu idealizo, tocar os corpos gostosos, torneados. Gente, ser homem nos anos 80 não é igual ser homem agora. É claro, porque no passado era ser homem de verdade. Porra. Dê exemplos agora com 2 filmes de ação. Sabe, essa figura do macho, musculoso, e tudo tá lá atrás, lá atrás. Da mesma forma que o herói do passado, ele fumava e hoje em dia ele não fuma. Sabe? E a galera fica criando esse negócio. E o pior de tudo é, primeiro, é se apegar a um boato. Depois do filme lançado, é propagar uma mentira. E terceiro, é você ver esses preconceitos. O ator que faz o Agamenon, a galera descobriu quem é agora, né? Porque vem uma armadura, e essa simbologia da armadura é muito boa, porque você vê aquele cara imponente, e aí você, se você não entende, você entende agora, a figura do Darth Vader. Porque no filme, cara, a imponência do Agamenon é muito grande, e o Nolan faz isso muito bem. E aí quando o cara tira a armadura, que parece meio frouxa, você vê que o cara não é tão forte, não aparece o rosto do ator. E você percebe, como eu estava falando, que o cara não é tão forte. Então você vê como a figura com a armadura cria uma coisa mítica. Mas por debaixo daquela armadura nós temos o quê? Apenas um homem frágil. Beleza? Descobriram a cara do ator. Aí o pessoal, mesmo ator, a proposta, Vida Real e a Odisseia. Aí os caras botaram assim, é a mulher dele. Mano, como ele conseguiu pegar ela? Ela é tão linda. Impossível, ele parece gay sem aquele capacete. O homem que eu idealizo, que eu acho gostoso, que eu quero tocar naquele corpo, ele não pode ser gay, ele tem que ser homem pra eu gostar dele. Cara, é um show de preconceito e de idiotice que, sabe, de novo, é preso dentro de um modelo de masculinidade que tá no passado. Aí vai vir o idiota falando, por isso que o passado era melhor. Umas bobeiras que, assim, você vê de novo, é a falta de conhecimento, é um desejo talvez reprimido e ainda vem os preconceitos, porque você vê lá o comentário que o rapaz soltou, né? Que é Deus Atena e Helena de Troia negras. A Grécia fica na África. O cara, ele não sabe que rola toda uma troca cultural. Muitos filósofos gregos foram estudar filosofia na África. Tem alguns estudiosos que defendem que a filosofia grega veio da África, do continente africano, melhor falar até assim, do Egito. Então há uma troca comercial entre aquela galera ali, sabe? E outra, essa ideia de preto, branco, meu irmão, isso é uma criação atual. As pessoas não se viam dessa forma. Você julgava as pessoas por outros motivos. Não é à toa que você vai ver trabalhos onde eles vão se referir a pessoas negras como etíopes. Essa era a classificação. Ah, fulano era muito etíope. Não tinha essa ideia de branquitude, de negritude, como a gente vê hoje em dia. Isso é uma criação atual. Só que as pessoas, por não estudarem história, porque história é decoreba, história é coisa de esquerdista, não conseguem absorver as aulas de história e perceber isso, que muitas das vezes as pessoas pecam dentro do anacronismo, de enxergar o mundo do passado com a visão do mundo de hoje. Tá bom, muitos queriam que fosse assim. E talvez, se quisesse mesmo que fosse, e os estudos comprovassem, que eu acho que já comprovam, que os gregos adoravam de broderagem com os amigos, aí que a galera ia ficar feliz mesmo, né? Ah, agora eu posso tocar meu homem musculoso, gostoso, é meu amigo, é minha broderagem, sabe? É um problema danado. E sobre a questão da Helena, eu falo com muita tranquilidade. O meu trabalho de conclusão de curso na pós-graduação foi exatamente sobre o embranquecimento da Cleópatra. Por quê? As pinturas do passado, europeias, fizeram a Cleópatra uma mulher branca. Só fazendo uma interrupção aqui na edição para falar uma coisa para vocês. Quando eu falo da Cleópatra, né, como as artes transformaram ela numa mulher branca e depois os filmes. Olha essa imagem aqui. Vocês diriam que esse aqui é o Aquiles lutando contra o Heitor?
Cara, faz lembrar muito pra mim a armadura do São Jorge, essa imagem. E aí vocês percebam aí como o imaginário é formado durante os tempos, as eras. Então, essa é uma pintura, salvo me engano, do século XVII. Então, no século XVII, olha como os caras imaginavam a batalha de Troia entre Aquiles e o Heitor, dentro do tempo onde essas pessoas estão inseridas. Não é à toa que eu falei pra vocês, olha e vê se não parece com São Jorge. Então, parem de achar que as coisas são do jeito que elas são, que a figura de masculinidade, virilidade é o que o Brad Pitt representa, porque no passado não era assim. Só essa interrupção aí. Continua assistindo o vídeo. Ainda depois, o cinema reforça essa criação nas artes dentro do processo cinematográfico. A Helena, ela é filha de Zeus, ela nasce, salvo me engano, de um ovo. Ah, mas ela era parecida com os deuses. Eu não sei como os gregos realmente imaginavam os deuses. E aqui eu tô sendo bem sincero, eu peco às vezes pela minha sinceridade, que eu podia ficar falaciando aqui, só mentindo. Eu sou formado em história, assim, assado. Realmente, eu não sei como é que os gregos imaginavam os deuses. O que eu sei é como quem fez cinema imaginava os deuses. Pessoas brancas. Então, primeiro, para com essa parada de que homens gays não podem interpretar homens másculos. Já começa por aí. Muita gente aqui deve gostar de um personagem pegador pra caramba, que é o Barney Stinson, do How I Met Your Mother, e talvez poucas pessoas não saibam que o ator Patrick Neil Harris é um homem gay, casado, obviamente, com outro homem. E faz um dos melhores personagens pegadores de séries. Então, assim, para com essa parada que atores não podem... atores gays não podem fazer papéis másculos. Eu não vejo qual o problema disso. Eu não sei o que fere a outra pessoa. Realmente eu não sei. Então, para com esse negócio, sabe? De ficar achando que vocês são os donos da verdade. Porra, pega a tua bundinha, senta na merda da cadeira e vai estudar, cara. Porque é muito preconceito, é muita burrice em cima de coisas, sabe, básicas. É só um filme, cara. O filme tá lá, vai lá, se diverte. Porra, curte a parada. Até porque é aquilo, de novo, aquela parte do mapa, Grécia, Egito e uma parte aqui do norte da África, existia um comércio ali entre essas pessoas. As pessoas faziam trocas culturais no mar ali Mediterrâneo. Pelo amor de Deus. Ser grego não é ser branco. Ser grego é ser cidadão, é ser homem, ainda tem isso. É ser livre, é não ser escravo. Saca? Pô, demais é isso. Não estão deixando ser homem em Hollywood. Ai, se você caiu desse vídeo aqui, pro bem ou pro mal, pra tentar... Olha lá, o otário falando merda. Ou, olha lá, até que enfim alguém falou a verdade. Se fuderam. É isso. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.